Olá, boa noite. Começando a nossa live, aguardando aí vocês aparecerem, aguardando os primeiros a chegar. Olá, Rome querida, entrando, bem-vinda, bem-vindos aí nessa noite. Como estão? Boa noite, Rome. Boa noite, queridos. É tão bom poder, pelo menos nesse momento, né, a gente se conectar um pouquinho um com o outro, conexão virtual, né? Mas ainda assim, importante. Importante a gente manter laços, né, nesses dias. Quem é que tá chegando? Deixe seu oizinho, esperar um pouquinho mais, né, pra gente começar com o nosso bate-papo. Nosso assunto de hoje. Quem mais aparece por aí? Boa noite, Lisandra. Tudo bom? Como é que tá, menina? Como é que vai? Sabe, eu não consigo enxergar direito vocês. Pessoal, hoje eu coloquei lá, né, uma perguntinha pra gente falar. Isso a gente tinha ficado já na outra live, a gente falou que o assunto dessa seria como é que poderia, né, fazer, como é que pode um relacionamento a dois dar certo, né? E esse seria o nosso tema de hoje. Estão esperando mais aí vocês aparecerem, alguém colocar? Vou fazer uma pergunta, né, logo no começo e vou pedir que vocês me respondam, tá? Dependendo da resposta, a gente vai conversando, tá? Mas antes da pergunta, né, nessa questão, né, como é que pode um relacionamento a dois dar certo, né? Aí tem uma fala do Bert Hellinger no livro dele, Amor à Segunda Vista, inclusive tá atrás do livro, né? Esse livrinho aqui, ó, Amor à Segunda Vista. Atrás, aqui, essa frasezinha pequenininha que tá aqui, ele diz assim, ó: necessitamos de uma vida toda para desvendarmos os segredos de uma relação a dois. E às vezes nem isso basta, né? Olha só, e como é que a gente vai responder isso numa live? Não tem jeito, né? Mas a gente vai fazer algumas reflexões, né? Em relação a essa questão do relacionamento a dois. Sem perder de vista esse conselho, essa frase do Bert, né? Às vezes a gente, uma vida só não é suficiente para a gente desvendar os segredos de uma relação a dois. É forte essa frase, né? Como tem meandros, né? Situações que permeiam os relacionamentos e que podem influenciar isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Com base num outro livro do Andrei Moreira, né? Que se chama Amor a Dois também. Os relacionamentos afetivos na visão sistêmica e espírita. Tá bem bom esse livro, quem tiver oportunidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta baseada nele, né? O quanto é 1 mais 1 numa relação a dois? Me respondam aí. Quanto que vocês acham que numa relação a dois 1 mais 1 é? E o Regis não pode responder, porque ele leu o livro e ele sabe a resposta desejada, né? Então o Regis não pode responder. Os outros, se quiserem, vão me respondendo e aí depois a gente vai conversando sobre isso, tá? À medida que vocês me disserem. Quanto dá 1 mais 1 numa relação de dois? De uma relação de casal, né? Uma relação entre duas pessoas, seja ela uma relação heterossexual, seja ela uma relação homossexual, né? Heteroafetiva ou homoafetiva. Quanto é 1 mais 1? O que vocês acham? Quem dá mais?
né? Vou esperar as respostas e aí depois a gente vai desenvolvendo essa parte. Mas pra gente não ficar só esperando as respostas, porque tem um delayzinho aí entre o que eu falo e o que vocês escrevem, né? A gente vai continuar falando, né? O que vocês pensam assim, ó, qual é a visão que se tem de uma relação de casal, né? A gente ainda tem muito essa visão romântica, né, gente? Um romantismo, né? Não que a gente precise perder o romantismo totalmente, né? Mas a gente ainda tem aquela visão muito ligada aos contos de fada, né? Ao ideal romântico de felicidade, de encontrar alguém que venha e me faça feliz e me complete, né? Será que isso é real, né? O quanto disso é real? O quanto eu posso esperar disso dentro de uma relação a dois? O que vocês acham, hein? Esse romantismo, né? Romantismo e a ilusão e fazendo um contraponto com a realidade e de repente até uma própria evolução dos relacionamentos. Será que a gente pode considerar isso? Os relacionamentos também evoluem, né? Oi, queridos, boa noite, que bom ver vocês chegando. Quem chegou depois, eu fiz uma pergunta, né? E eu gostaria, ninguém ainda respondeu, né? Quero que você tenha coragem de responder. Quanto significaria 1 mais 1 numa relação a dois? O que vocês acham? Qual é o resultado dessa soma, né? Pode me dizer aí quem quiser, que daí eu vou falar sobre isso. Se ninguém responder, eu não vou falar, né? Fico feliz de ver vocês todos aí. Então, né? O que a gente tá? A gente ainda tá esperando esse amor romântico, a gente ainda tem essa ilusão de romantismo, a gente acha que é possível manter essa ilusão, né? Está a serviço do crescimento ou não? Tem, né? São questões que a gente pode se perguntar. E quando eu digo eu te amo para uma pessoa, né? O que isso significa de verdade? O que eu tô dizendo quando eu quero dizer eu te amo, né? Porque de repente eu te amo pode significar muitas coisas, né, gente? Já pararam para pensar? Pode significar que eu quero alguém para mim, não importa como seja, né? Ou eu quero alguém para eu mandar, né? Eu quero alguém que me obedeça, eu quero alguém que eu possa limitar, né? Ou quer dizer, eu não consigo viver sem você. O que quer dizer se eu te amo quando a gente expõe ele, né? Pode significar eu te dignifico, eu te respeito, eu te reconheço, eu te valorizo, será? Né? E eu espero a reciprocidade disso. Ou é só eu preciso de alguém, eu preciso de ti, eu preciso de alguém que me cuide, eu sou ninguém sem você, né? Às vezes a gente vê essa expressão de afetividade assim, desesperada, né? Muitas vezes, quando a gente acha que é ninguém sem o outro, né? Quem eu sou dentro da relação, né? Então, são questões assim, o Hellinger, voltando ao Hellinger, né? Ele tem, né, nesse livro mesmo que eu falei pra vocês, né? O Amor à Segunda Vista, ele coloca de um jeito bem legal, assim, que dá a entender que quando a gente tá no eu te amo, né? Talvez seria uma infância do eu te amo, a gente tá no amor à primeira vista, né? Então, o amo você pode ser completado por algo mais, algo que nos prepara para um estágio maior, quando eu vejo o outro. Vocês já viram aquele filme, o Avatar, né? O Avatar tem aquela expressão que eles não dizem eu te amo, né? Eu vejo você. Ou quando eles enxergam alguém, ou quando eles se identificam com uma pessoa, é eu vejo você, né? E essa frase é muito usada no âmbito das constelações familiares, né? O eu vejo você. Quando eu reconheço você, né? Porque às vezes eu estou vendo minha projeção, minha idealização. Então, o que quer dizer esse eu te amo? E ninguém respondeu a minha pergunta, né? Quanto é que é 1 mais 1 numa relação a dois? O que vocês acham? 1 mais 1, 2 pessoas, tá? Quanto que dá numa relação a dois?
Hein? Essa questão está colocada, muito bem colocada com propriedade nesse livro Amor a Dois, do Andrei Moreira. Ninguém respondeu, vou ter que falar, né? Mas, então, quando a gente olha para o outro, é necessário que a gente reconheça que o outro é diferente, né? Vou pegar meus bonequinhos aqui, ó. Um rapaz eu achei aqui. Ah, não tá legal, né? Tá. Deixa eu ver. Dá para enxergar? Ó, um homem e uma mulher. E os dois de rosa. Quando eu olho para ele e ele olha para mim, eu preciso reconhecer o outro, enxergar o outro de verdade, né? Então, quando eu enxergo o outro, eu preciso reconhecer e renunciar a querer que o outro seja uma versão de mim. Porque às vezes a gente tá procurando uma versão de nós, né? Nós mulheres às vezes queremos uma mulher, né? Não que seja uma outra mulher, mas a gente quer que aquela pessoa ali se comporte como nós. E o homem também, ele tá esperando que a gente tenha um comportamento como ele é. E nós somos diferentes, né? Nós somos muito diferentes em essência. Nós estamos junto dentro da relação, apesar de ser diferentes, é preciso a gente reconhecer que nós temos o mesmo valor e estamos na mesma altura. Então, para se relacionar, né, é preciso desistir da ideia de um ser melhor que o outro. Né? Olha que forte isso, porque às vezes a gente nem percebe, mas ao longo das relações a gente vai se posicionando como se fosse melhor que o outro, né? Então, eu vejo você como você é, e você é diferente de mim. E assim como você é diferente de mim, você é importante para mim. Você me faz falta, eu reconheço a minha necessidade de você. Olha que lindo isso, né? E daí começa a se estabelecer o equilíbrio entre o dar e receber. Porque quando eu reconheço que eu preciso do outro, né? O outro também precisa reconhecer que precisa de mim. Né? E o que eu estou exigindo do outro? Né? Que ele se mude o comportamento e a forma de ser, porque a gente tem comportamentos bem diferentes, né? Dentro das relações. Então, gente, ninguém me respondeu, né? Eu vou ter que responder. Então, o que o 1 mais 1 significa numa relação a dois? Às vezes, tem pessoas que acham que 1 mais 1 numa relação a dois significa 1, que a gente tem que virar uma coisa só, não é? Não tem gente que acha assim, que tá lá e quer que o outro pense como eu, viva como eu vivo, faça como eu, só saia comigo, só se relacione com as pessoas com quem eu me relaciono, que a gente tenha o mesmo círculo de amigos em comum e que ninguém pode fazer nada sozinho, nem separado, nem ter vida, né? E isso não é legal, né? A gente tem uma perda de individualidade e vira uma identidade coletiva. Eu não tô vendo o outro, nem respeitando o outro. E nesse tipo de relação, um acaba, de repente, passando por cima do outro, né? E o outro se permite ser. Ah, isso deve ter também envolvimentos, questões sistêmicas envolvidas aí para um aceitar a submissão total e o outro querer, né? Que a gente atrai também pessoas dentro do nosso círculo familiar, que vão dentro das necessidades do nosso sistema familiar, né? Quando 1 mais 1 são 2 numa relação, como é que funciona? Aí a gente tem duas individualidades, eles não falta comunhão. Excesso de individualidade, sabe? Aquelas pessoas que dividem tudo em vidas separadas, total. A gente não comunga. Falta de intimidade na relação, né? Então, né, a proposta do Andrei, que eu achei linda, é 1 mais 1 ser 3. Que 3? Eu, o outro e a nossa relação. Que a gente cuida, se entrega, né? Os dois. E eu mantenho a minha individualidade, faço as minhas coisas, me cuido, me amo, me preservo, cuido da minha saúde mental,
E o outro também, porque não sou eu que tenho que cuidar do outro, né? Nesse sentido, tenho que cuidar, não como uma mãe cuida de um filho, né? A gente tem que cuidar da relação. Se eventualmente alguém está passando por um momento, um problema, uma doença, aí é diferente, né? Não vamos levar para esse lado. Uma questão Oi, Aldinho, uma questão de doença, né? É uma coisa, um momento circunstancial em que o outro está precisando de ajuda, mas a dependência emocional, ela mina as relações, né? A carência afetiva que a gente já conversou, né? Então, né, quando eu vejo o outro, eu vejo que ele é uma individualidade, não é uma extensão minha, e eu vejo além. Eu preciso reconhecer que atrás dele, né, atrás dele tem uma família, né? A família do homem e a família da mulher. Vejam, né? Eu preciso reconhecer que essas duas famílias, graças a elas, e o pai e a mãe do homem, o pai e a mãe da mulher são só a ponta, né? A ponta ali do círculo, o último elo de uma cadeia imensa, né? De pessoas que vieram antes e que permitiram que ele chegasse aqui, que ela chegasse aqui, e que permitiram esse encontro. Então, eu olho para o outro, eu não posso ver que só o outro que está ali, né? Tem algo mais. E essas duas famílias, elas são diferentes, e isso é importante a gente reconhecer, que são diferentes, mas são igualmente boas. Porque é muito comum eu olhar para o outro e achar que o que ele aprendeu lá, o que veio de lá, não serve. E lá se fazia tudo errado, né? É diferente, não é igual, porque nenhum sistema familiar, ou nenhum ambiente, nenhum núcleo vai ser igual. E aí, para que esses dois possam dar certo, eles precisam o quê? Cada um olhar para sua família primeiro, né? Reconhecer a importância desse sistema familiar, crescer, sair daqui adulto. Porque às vezes a gente vai para uma relação criança, né, gente? Querendo o que eu não tive aqui, o que eu achei que faltou, eu quero que o outro me dê. Então daí eu pego, sim, pro meu pai e pra minha mãe, reconheço o que faltou e o que eu tive. E que tudo isso foi suficiente, era necessário para mim. E reconheço que isso era o que eu precisava, e aí eu posso me virar então pro meu parceiro e me despedir. Olha que importante, me despedir dos julgamentos em relação à minha família, dos julgamentos, e me despedir desta família. Eu não posso vir para cá e querer que nesta família que eu vou formar, as coisas funcionem como funcionavam na minha só. E não posso aceitar nada do que venha da família do outro. Eu preciso aprender a estabelecer regras comuns que funcionam aqui, com todo respeito ao que veio antes. Pode ser diferente, sim. Pode ser uma mistura dos dois, sabe? Pode ser coisas que, de repente, eu agora acho que não serve mais, que serviu lá atrás, sabe? Isso que é importante, eu olhar e ver serviu para o meu pai e para minha mãe. Agora, graças a isso, da forma como eles funcionaram, da forma como isso tudo se estruturou, eu cheguei aqui. Mas agora, com todo respeito ao que veio, eu posso fazer diferente. Se eu não tiver respeito ao que veio, eu não vou fazer diferente. Porque é da lei que a gente repita, né? Que a gente se emaranhe, que a gente permaneça ainda preso aos nossos julgamentos. Então, reconhecer-nos individualmente diferentes, igualmente bons.
reconhecer que as nossas famílias são diferentes e não são igualmente boas, nos despedir dessa família, sabe? Para poder criar regras que vão servir na nossa, né? Nessa união, né? Porque enquanto eu ficar querendo que o outro funcione como funciona no meu núcleo, não vai dar certo. Jamais pode dar certo, né? E ao perceber que nós somos diferentes também, entender que nós reagimos diferente, né? Por isso que a gente fala assim, como é que é a relação com nossos companheiros, se ela é infantil ou se é adulta. Quando a gente vai como adulto para a relação, a gente não está esperando nada, mas a gente se trata, a gente faz, né? E a gente tem o equilíbrio nas trocas, quando a relação é adulta. E isso é uma coisa legal, que o Bert Hellinger fala aqui, ó. O que é combinar? Né? Dois parceiros combinar. E achei fantástico que na Simetria Oculta do Amor, ele coloca aqui, ó, combinar bem significa que os parceiros se entregam um ao outro igualmente e igualmente recebem um do outro. Significa que precisam um do outro e satisfazem um ao outro na mesma proporção e que cada qual reconhece e respeita de modo idêntico as funções e valores um do outro. Embora sejam iguais, são também diferentes. Só então seu relacionamento se torna uma parceria de iguais. Isso aqui é a chave do equilíbrio entre o dar e receber. O equilíbrio das trocas, né? O ver o outro, me dar para o outro e aceitar receber do outro. E numa relação entre iguais, é muito importante o equilíbrio entre dar e receber. Ele é a chave para a relação dar certo. Aquelas pessoas que não aceitam receber, elas condenam as relações, né? Tratar o outro desigualmente, né? Quando eu trato o meu parceiro como um filho, como uma criança, eu não estou dando dignidade para ele, não estou dando igualdade. Claro que isso tem raízes sistêmicas, é algo aqui que precisa ser olhado, né? A gente falar rapidinho sobre isso numa live, não dá pra gente entrar muito a fundo, mas há raízes sistêmicas que explicam a razão da gente tratar infantilmente o outro, né? Ou às vezes esperar do outro cuidados de pai e mãe. Então, quando um adulto faz isso, ele coloca em risco a relação. Quando um adulto diz para o outro, né, e às vezes quando a relação está a perigo, né, muitas vezes a gente não está disponível na relação, né, e ela fica a perigo. E aí quando um adulto diz para o outro, eu não vivo sem ti, né, ele está colocando o outro num patamar muito superior, uma posição de pai, de mãe, né? E esse tipo de exigência entre adultos é inadmissível. Esse tipo de exigência entre adultos condena uma relação. Fatalmente o outro vai sair da relação, mesmo que ele permaneça emocionalmente, ele não está mais na relação, né? Esse cuidado que a gente exige em uma relação de adultos são as críticas que a gente tem aqui, ó. A gente tá pequenininho, porque não recebeu ali, venho pra cá. Lembra daquela história das moedas, né, que a gente contou na outra live lá, sobre a carência afetiva? A gente vem pra cá exigindo, né, enquanto a relação aqui é de troca. Uma relação entre iguais, o outro é igual. E às vezes também a gente tem que perceber que mesmo dentro da igualdade na relação, há as diferenças entre os indivíduos. E que cada um de nós carrega as energias aqui, ó, do masculino e do feminino. A gente tem elas dentro de nós. Claro que há o que mais se manifesta dentro de nós, né? E evidentemente nós mulheres reagimos às vezes de modo muito diferente às situações, né? E às vezes perceber que o outro, quando ele tá numa situação de dor, de sofrimento, ele reage de uma maneira diferente da minha, né? Isso às vezes é motivo de muita dificuldade dentro das relações de um casal,
Porque normalmente nós mulheres, diante da dor, a gente chora, né? A gente se lamenta, a gente fala, né? Nós temos isso. E o homem é diferente, né? Normalmente, gente, né? Claro que há pessoas que não são assim, mas normalmente o homem tende a se fechar mais, né? Diante da dor, às vezes, o homem tende a ficar mais irritado, responder com irritação, responder às vezes com violência, né? Claro que não tô falando da violência que chega ao ponto de violência física, porque isso são coisas que a gente precisa aprender a dar limites, né? Então, a gente precisa entender que é o estilo, e aí a gente não suporta ver, né? Muitas vezes o homem olha para a mulher que tá chorando e ele acha que ela tá fazendo uma chantagem, manipulação, ou sei lá o que, né? Porque ele não suporta aquilo para ele é difícil. E a gente olha para o homem fechado, amuado e que não quer falar, né? Para nós é terrível. E a gente já começa a reclamar. Como é que o outro se sente em relação a isso? Porque nós não estamos vendo o outro. Na verdade, a gente está vendo a nossa incomodação com uma situação que o outro está vivenciando e de repente não está sabendo expressar, né? Então, suportar a dor do outro e aprender a abrir pontes de diálogo, né? Entender as formas de se expressar que são diferentes, faz realmente a diferença dentro de uma relação. E isso ajuda no crescimento, né? Então, o que a gente está esperando dentro de uma relação, né? O que a gente está disposto a oferecer, se tem equilíbrio, se tem ajuste nas trocas, e isso é fundamental. Entender que as relações disfuncionais, quando elas existem, muitas vezes elas estão relacionadas com a permanência da nossa criança, né? Que a gente não atende, que a gente espera que o outro atenda. Quem é que tem que atender a nossa criança interior? Eu mesma, né? Eu me atendo, eu me amo, né? O outro não tem que girar em torno da minha necessidade. Tem que ser bom para nós, né? E tem que haver troca. As trocas também podem acontecer pelo lado negativo, né? Às vezes as pessoas se permanecem muitos anos em relações péssimas porque continuam trocando no ruim, né? É importante a gente aprender a trocar também no bom, né? No equilíbrio. Trocas negativas, elas também nos unem, né? A questão da família, né, do parceiro, a questão dos filhos, né, a gente já falou de outras relações. Filhos de outras relações são pontos importantíssimos, porque quem chegou primeiro, né? A gente está disputando atenção. Quando a gente disputa atenção, a gente não está no nosso lugar. O nosso lugar de adulto, né? É importante a gente reconhecer o lugar nosso e perceber o lugar do outro, a história do outro, porque quando duas pessoas se encontram, elas têm uma história anterior, gente. Todos nós, dificilmente hoje em dia, né, há pessoas que estejam se vendo e se reconhecendo e tendo relações pela primeira vez, né, amorosas. Dificilmente. Antigamente isso acontecia, e mesmo assim, antigamente, às vezes havia muitas situações de noivados anteriores desfeitos, de primeiros parceiros, né? Às vezes relações de pessoas que enviuvavam e várias outras situações. Então, a vida que a pessoa teve antes, ela é importante. E a gente percebe claramente, isso foi uma coisa assim, ó, que às vezes a gente que gosta de ser eu em primeiro lugar, né? A gente se choca quando ouve isso, mas o Bert Hellinger, ele coloca de uma maneira com muito propriedade, e a gente precisa reconhecer que os vínculos, eles enfraquecem à medida que os relacionamentos vão se sucedendo. Então, o vínculo com o primeiro relacionamento, ele é muito mais forte do que um vínculo com o segundo relacionamento, um terceiro relacionamento, um quarto, um quinto, enfim. Quanto mais as pessoas têm relacionamentos afetivos, e hoje em dia a gente percebe uma fileira de relacionamentos afetivos,
a cada novo relacionamento fica mais fácil terminar. A gente percebe a força do vínculo pelo tanto de dor que causa uma separação, né? Então, um primeiro relacionamento é muito mais dolorido. Mas isso não tem nada a ver com amor, tá? Vínculo é uma coisa, amor é outra coisa. Tu pode amar profundamente uma pessoa e o vínculo ser menor, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Porque o que acontece? Cada relação, ela nos prepara, ela nos modifica, ela nos torna criaturas diferentes e se nós crescermos, né? Nós vamos ser criaturas melhores. Então é importante a gente olhar e dar um lugar no nosso coração com amorosidade, com gratidão por todos os parceiros anteriores que nós tivemos e olhar para o nosso companheiro, a nossa companheira e dar um lugar também de muita gratidão a todos os parceiros anteriores da pessoa. Porque é o respeito, o reconhecimento. A gente só tem lugar porque aquela pessoa se foi, né? Ela esteve presente e de repente hoje a nossa relação só pode ser assim porque o outro aprendeu, porque fez o seu, né? Fez o seu... Primeiro teve as suas experiências, enfim, né? Essa questão de respeitar o outro com toda a sua história, com toda a sua bagagem, né? Tem uma live muito legal que eu tava vendo, né? Que é uma live da Daniela Migliari, que ela... E vamos ver aqui que eu tinha anotado algumas coisas. Agora perdi, não sei onde que eu anotei. Mas na live eles falam assim, ó, às vezes a gente precisa prestar atenção também os preconceitos que a gente tem, né? E às vezes são coisas da nossa família de origem, né? Às vezes a nossa família tem aquelas questões de a gente não pode... Homem só incomoda, né? Ou às vezes a questão das traições, muitas mulheres feridas, aí a pessoa já vai se relacionando com o pé atrás, porque a gente traz essas coisas. Então são coisas que a gente precisa olhar, reconhecer, entender que foi assim, né? As situações e deixar com cada um aquilo que elas têm para viver, né? Ou mulher só cria problema, né? São coisas que a gente ouve e que a gente ouviu ao longo da nossa infância e são ideias que estão dentro do nosso círculo familiar e que às vezes nos impedem de ter uma relação saudável. Reconhecer as dificuldades nos relacionamentos anteriores do nosso círculo familiar e compreender que nós estamos aqui também por eles, para fazer diferente também, né? Para poder ser feliz dentro das relações a dois. Se antes era muito mais difícil por conta das imposições que tinham, né? Por conta que a gente vivia numa sociedade realmente com menos possibilidades de autoencontro e de autorrespeito por conta das agressões, do próprio machismo, da revolta das mulheres que nós trazemos inconsciente, muita revolta, né? Hoje em dia as coisas podem ser diferentes. E e graças a tudo isso do jeito que foi, a gente está aqui hoje. Era o que podia ser. Estar em paz com o que foi nos traz permissão para a gente ser melhor agora, fazer diferente agora, né? Sem olhar para o meu companheiro, para minha companheira e cobrar coisas que não são do casal. Às vezes a gente cobra coisas que são de épocas passadas. A gente olha para o homem ou olha para a mulher com aquele preconceito arraigado lá de coisas que eles não têm nada que ver, que não foi ele que fez, sabe? Olhar e enxergar o ser que eu tenho na minha frente, né? E uma sugestão, né, bem interessante, né, do Hellinger, pra gente, do amor à segunda vista, né? Conseguir sair do eu te amo só assim, né? Simplesmente, para eu amo você e amo aquilo que nos conduz,
o que nos guia, para onde nós tivermos que ir, do jeito que for, do jeito que tiver que acontecer, as situações que tivermos que enfrentar, inclusive se isso tiver que acabar, porque todas as relações acabam um dia, né? Seja porque não é mais possível continuar, porque houve, de repente, falhas tremendas em relação às trocas, né? No equilíbrio entre dar e receber, seja porque um dos dois se transferiu para o mundo espiritual, né? Teve que partir. Então as relações terminam todos e a gente precisa continuar, sempre continuar. Quando eu olho para o meu parceiro, para minha parceira, né, as frases, as palavras de cura seriam um sim, né? Eu te recebo e te aceito como tu és. Por favor, você é importante nessa relação. E obrigada por tudo que você me dá com amor. Essas são as frases importantes. Pra gente fechar aqui, né? Eu gostaria de deixar um poema, né? Lá do profeta Khalil Gibran, que tem tudo a ver com isso, né? Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Encheis a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho, assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Dai vossos corações, mas não confieis a guarda um do outro, pois somente a mão da vida pode conter nossos corações. E vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Valeu, meninos, pela presença. Muito obrigada aí a todos, né? E nos encontramos de novo no domingo.